Olá, bem-vindos a mais uma videoaula e na videoaula de hoje nós vamos estudar um, um artigo de Winnicott chamado Desenvolvimento Emocional Primitivo de 1945. Winnicott ele sempre teve em relação à posição esquizoparanoide de Melanie Klein muitas reservas, né? Reservas essas que com o tempo foram se tornando uma discordância mesmo em relação aos processos da posição esquizoparanoide. Afora que o Winnicott tinha suas ideias próprias do que ocorria nesse estágio. Né? Eu vou evitar comparações com o modelo kleiniano, né? Mas só para a gente entender o que nós estamos chamando de desenvolvimento emocional primitivo, ele é primitivo inclusive em relação à posição esquizoparanoide. Né? E nesse artigo, o Winnicott já traz aí uma série de ideias que vão sendo desenvolvidos ao longo de outros artigos. Né? Uma das ideias centrais, né, tanto desse artigo quanto de Winnicott, é que não dá, nesse momento, né, quando a gente fala do que nós estamos chamando de primitivo, aqui é algo logo em torno do nascimento, né, um período muito próximo do nascimento, um nascimento muito próximo dele, não dá para falar, como Winnicott pode dizer, em duas pessoas, né, um bebê e a mãe. Não existe isso. O que existe, e isso vai tomando corpo dentro da obra, da obra winnicottiana, é uma coisa só. Paradoxalmente, Winnicott vai tratar isso como uma coisa só. Não existe bebê sem mãe. Né? E mais especificamente, não é da mãe, né? É do cuidado materno. Então, inicialmente, o bebê, para Winnicott, ele só é um bebê e nós só poderemos enxergar um bebê junto com o cuidado materno. Não existe bebê sem cuidado materno. Né? Aí você também pode perguntar, mas existe mãe sem bebê? Não. Mãe sem bebê não é mãe, é mulher, não mãe. Então, uma coisa acaba dependendo muito da outra. Então, no início da vida, né, emocional do bebê, ele não percebe isso, né? Não existe isso. Isso é um desenvolvimento posterior. Né? Esta percepção é um desenvolvimento posterior. Então, existe um bebê junto com um cuidado materno. É preciso sempre dizer isso. Toda vez que o Winnicott vai falar em bebê, ele vai sempre estar se referindo a este par, né? A esta coisa toda. Esta coisa toda o Winnicott vai chamar de bebê. Né? Para ele é inconcebível uma coisa sem outra. O que isso nos implica aqui? Né? Que o Winnicott vai dar muita atenção ao cuidado materno necessário para sustentar um bebê. Né? Mas isso é uma coisa que nós vamos analisar em outro artigo, não neste aqui. Né? A questão do holding. Tem um artigo específico para ele. Uma outra informação que o Winnicott nos traz neste artigo é em relação aos processos necessários para a constituição de uma coisa que se chama self. Né? E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender é que self é diferente de ego. Né? Self tem a ver com a experiência de si. Com a possibilidade de se perceber. Né? A experiência de si, ser alguém ao longo do tempo. Né? Isto é que a gente pode chamar de uma experiência de self, que é diferente de ego. Né? O ego, durante todos os nossos estudos aqui em Winnicott, nós vamos nos referir a ego como uma instância, né, psíquica
como contida em ego e de superego, mas que não traz consigo a ideia de experiência de si ao longo do tempo, e sim de uma instância psíquica. Tá? Então, isso é uma questão muito importante. Então, a self tem a ver com a experiência de si ao longo do tempo, né? Poder se perceber ao longo do tempo. Então, para que isso aconteça, o Winnicott vai nos dizer o seguinte: bom, eu tenho um bebê que ele está, né, não integrado, não é desintegrado, é não integrado, e que através do cuidado materno e das experiências de satisfação, né, ou seja, através do prazer, né, experiência de satisfação instintual, ou, numa linguagem mais freudiana, do prazer, vai provocando a integração, né, do ego em um elemento mais coeso, mais integrado, até que isso nós podemos chamar de self-integrado. Né? Então eu vou, através do cuidado materno e das experiências de prazer, provocando uma integração do ego, né? De forma a, estando integrado, poder chamar isso, começar isso é uma pré-condição para que a gente possa falar de uma experiência de si ao longo do tempo, que é a integração. Né? Então, esse processo que nós escrevemos aqui em cima tem o nome de integração. Né? E aí tem algumas coisas interessantes em relação à integração, mas deixa eu descrever os outros dois processos. Que o segundo processo é o da personalização. Personalização é, vamos imaginar que esse seja um corpo e que o processo de integração já ocorreu. Aqui eu vou usar uma figura meramente didática, tá? Só para a gente entender. E aí, este é o corpo, este é o self. É uma figura bem didática. Porque personalização, nós vamos dizer que é a localização do self no corpo. Tá? É perceber que o seu corpo faz parte do seu self. O seu corpo contempla o seu self. O seu self está dentro do seu corpo. Tá? Isso, este processo dá-se o nome de personalização. Né? Isso tem a ver com uma certa um aspecto espacial da experiência de self. Né? Na primeira nós temos a integração, que seria uma pré-condição para se perceber ao longo do tempo. Aqui uma questão de localização, uma questão espacial do self em relação ao corpo. Né? Esse é um processo. Né? Nós temos também um outro processo, que é o da apreciação da realidade. O que é que significa isso? Né? Eu tenho um corpo, uma integração do self no corpo, e uma condição sine qua non, né, é que para existir este um, exista um outro. Né? Para existir um eu, é necessário que tenha um outro. Não existe um eu sem o outro. É para eu tu. Então, conforme isto vai aparecendo para este outro, né, isso se chama apreciação da realidade. O processo da descoberta do outro. O processo do criar este outro para que este outro possa me significar. Então, a experiência de self contemplaria essas três áreas, né? Esses três processos, diria.
que é o da integração, né, das partes do corpo num self, a personalização e a apreciação da realidade. Né? Quando a gente fala, agora podemos discutir um pouquinho esses três elementos juntos. Quando a gente fala de integração,